Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos gravar a aula do EAD do sábado, dia 25 de abril de 2020. O EAD acontece normalmente as reuniões às 16 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, mas nós vamos fazendo por enquanto assim as aulas virtuais. É a primeira parte desse estudo. Nós estamos estudando hoje o livro 3 do EAD, módulo 3 e o roteiro 5, na página 170, o credor incompassivo. Vamos então falar um pouquinho da introdução, né, desse roteiro 5 aqui. A parábola do credor incompassível, depois a gente vai falar aos pouquinhos aí sobre ela, né? Refere-se a alguém que devia uma quantia vultosa e que teria que pagar, né, para o seu senhor, mas que pediu para que o senhor não punisse ele, para deixar que ele pagaria, mas, né, que não seria possível naquele momento. E o senhor então ficou condoído aí e falou: não, tudo bem, pode. Só que esse mesmo devedor, e também ao sair dali, ele era credor de outra pessoa, devia para ele muito menos. E aconteceu uma situação semelhante, o que devia para ele pediu também para que ele esperasse, que ele pagaria, mas que naquele momento não seria possível. E ele não aceitou, né, essa situação, quer dizer, ele acabou de receber o perdão do Senhor, mas não foi capaz de perdoar o outro. Então essa é a discussão, né, da nossa aula de hoje, um tema bastante importante, né, para que nós possamos refletir. E nós vamos, como temos feito nas últimas semanas, dividir o texto evangélico em trechos para que a gente possa analisar melhor cada pedaço, né? O primeiro trecho, nós estamos aqui na página 171, é a interpretação do texto evangélico, eu vou ler então para nós. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Isso está relatado em Mateus capítulo 18, versículos 23 a 27. Então, nesse primeiro trecho, talvez muitas pessoas, não conhecendo bem os costumes da época, falando: nossa, né, mas como assim vai vender ele, a esposa, os bens, né, a família? Isso era um costume relativamente comum na antiguidade, na Idade Média, né? As pessoas pagavam as suas dívidas vendendo-se, né, ou vendendo alguém da família. Então, causa estranheza imaginar uma situação dessa nos tempos contemporâneos, mas não era incomum isso. Então, o que acontece e Jesus sempre utilizava, para que o povo da época pudesse entender, situações corriqueiras, né? Situações que as pessoas poderiam entender ali porque elas viam acontecer. E essa era uma situação, infelizmente, para o estágio evolutivo da humanidade, ainda mais naquele período, uma situação que era recorrente. Portanto, a pessoa ia ser punida, né, ser vendida com a sua família, mas o Senhor, vendo a postura, falou: não, então tudo bem, você está perdoado da sua dívida. Então, esse primeiro trecho nos leva a refletir, né, sobre o perdão, que é uma coisa muito importante, e sobre a construção do reino, não é? Dentro de nós. Vamos interpretar isso daí. Primeiro eu vou falar sobre a construção do reino. Quando nós vamos orar, a oração dominical, né, o Pai Nosso, nós falamos, essa é a frase correta: venha a nós o vosso reino. Venha a nós, ou seja,
muitas pessoas entendem isso, né, que o reino vai chegar porque nós estamos falando para ele vir até nós, então que ele virá pronto. Mas na verdade é um erro de interpretação nessa frase. Venha a nós internamente, quer dizer, que o reino de Deus se construa em nós, dentro de nós. Então, que o reino que é o de paz, o de amor, de perdão, de caridade, né, de preocupação verdadeira com o semelhante, esse é o reino de Deus. Que ele venha a nós, que nós saibamos construir dentro de nós, no nosso comportamento cotidiano, esse reino. E a segunda questão aqui, que na verdade é a que salta aos olhos, né, é a questão do perdão. E eu queria destacar para vocês algumas questões em relação ao perdão. Quem que realmente é perdoado deixa eu corrigir a minha frase. Quem é beneficiado quando há o ato do perdão? A princípio, quando nós vemos aqui a parábola, parece que o que foi perdoado, né? Ele estava devendo e de repente não está mais, que coisa boa. Mas se nós pensarmos bem, a pessoa que perdoou, ela é que se elevou aos olhos de Deus. Ela é que realmente tirou das costas, porque às vezes tinha raiva, mágoa, né? E ao perdoar, ela tira das suas costas todo esse peso. Então o perdão ele é muito importante para quem perdoa. Em muitas situações, não é o caso da parábola, mas a pessoa que nós estamos com raiva porque sentimos que ela nos roubou, nos magoou de alguma maneira, a pessoa nem tem conhecimento disso. Então o nosso sentimento pouco interfere nela. Mas nós que estamos cultivando uma usina de forças negativas em nós. E ao perdoarmos, nós nos libertamos disso. Então a brincadeira, por favor, não vai dizer que na aula do Centro Espírita ensinaram a ser egoísta, não é isso. Mas até por egoísmo é interessante a gente perdoar, porque é para o nosso próprio bem, tá certo? Uma outra questão importante aí com relação ao perdão é que nós, antes mesmo de assistirmos essa aula e todas as palestras e aulas que falam do perdão, a gente já sabe que tem que perdoar. O problema é o como, né? É danado esse negócio. Eu sei que tem que fazer, mas não faço, né? Como dizia Paulo, pobre de mim, né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Quer dizer, eu sei que eu tenho que perdoar, mas não consigo. E aí não cabe na aula aqui do EAD nós esmiuçarmos apenas esse item, mas tem muitas técnicas que nós podemos abrir mão para perdoar. Nós não aprendemos técnicas para escrever, nós não aprendemos técnicas para praticar um esporte. Para todas as profissões existem técnicas. Para as coisas das emoções também existem técnicas. Eu costumo dizer assim, que a melhor técnica, claro, é o exemplo, né? Nós devemos seguir o exemplo, mas às vezes a professora escreve na lousa e o menino, a menina ali vê, mas não consegue repetir apesar do exemplo. E a professora vai lá e pega na mão e faz com que a pessoa, além do exemplo, né, tenha uma ajuda extra. Então nós temos condições, né, de abrir mão de técnicas para ensinar as pessoas a amar, para incentivar elas a perdoar. Por exemplo, fazermos encenação no papel do outro, porque aí nós exercitamos a empatia, né? A nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e enxergar a coisa do ponto de vista do outro. E aí, se conseguirmos fazer isso, muitas vezes não nos magoamos. Olha que interessante, né? Quando eu vejo as coisas do ponto de vista do outro, pode ser que eu fale, puxa, realmente, olhando por esse lado, a pessoa até que tem razão. Mas para não ficar muito longa essa primeira parte, nós encerramos por aqui e voltamos a falar do assunto daqui um pouco.